Olá, eu sou Letícia Domingues Campos, sou fisioterapeuta e nesse vídeo vou conversar com você a respeito da higiene nasal de neonatos e crianças. Por que ela é tão importante e como é a forma mais adequada dela ser realizada, tá certo? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, assim mais pessoas conseguem chegar até aqui. Muito é discutido a respeito da higiene nasal em neonatos e crianças. Muitos vídeos na internet mostrando aquela higiene nasal em que é colocado uma grande quantidade de soro fisiológico por uma narina, sai pelo outro. Mas e aí, né? Essa é a melhor forma de realizar a higiene nasal? E por que a higiene nasal deve ser realizada? Então vamos entender tudo isso um pouquinho melhor, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar: a higiene nasal é muito importante em neonatos e crianças, por diferentes razões. Uma delas é que os bebês, eles têm respiração exclusivamente nasal, geralmente até os 4 ou 5 meses de idade. Se eles têm respiração exclusivamente nasal, significa que esse nariz tem que estar permeável para que a respiração aconteça adequadamente. Caso contrário, ele vai ter dificuldade para coordenar a respiração com, por exemplo, a sucção e deglutição, para poder amamentar adequadamente, né? Então, a higiene nasal é muito importante pela respiração de neonatos e bebês pequenos, até os 4 ou 5 meses, ser exclusivamente nasal. Um outro motivo para a gente manter essa higiene nasal sempre em dia, né? Realizar sempre essa higiene nasal, é que nos bebês, a tuba auditiva ela é muito mais horizontalizada, né? Enquanto que nos adultos ela é mais verticalizada, nos bebês ela é mais horizontal. E isso, somado ao fato dos bebês estarem muito tempo deitados, né, em decúbito dorsal, eles ficam a maior parte do tempo em decúbito, isso facilita o escoamento de secreção do nariz, né, da via aérea superior até a orelha média, facilitando a otite média, aumentando a chance de ter otite média, tá? Então é muito importante também fazer higiene nasal por conta disso. Um outro motivo, né, é que a resistência da via aérea de neonatos e crianças é muito maior do que de um adulto. Porque se a gente lembrar que o principal fator que vai levar ao aumento da resistência é o raio. O raio lá na lei de Poiseuille está elevado à 4ª potência, o que significa que reduções importantes do raio, por exemplo, pela presença de secreção na via aérea superior, vai levar a um aumento muito grande da resistência e isso pode, junto com todos os outros fatores anatômicos e fisiológicos da criança, aumentar o trabalho respiratório, tá certo? Então dei aí pelo menos 3 motivos para fazer higiene nasal em neonatos e crianças. Agora vamos entender qual que é a forma mais adequada de fazer essa higiene nasal, né? Bom, quando a gente assoa o nariz, a gente nunca assoa sem nada na frente. Geralmente a gente coloca um lenço, um papel ou mesmo a mão para poder assoar o nariz. E qual que é o problema disso? A gente gera uma pressão positiva e quando você faz esse movimento de assoar, a tendência da secreção é de se espalhar na via aérea. Pensando numa criança maior, que já tem os seus seios paranasais bem desenvolvidos, essa secreção pode se espalhar para os seios e assim causar uma sinusite, por exemplo. Já nas crianças menores, que ainda não têm seios paranasais bem desenvolvidos, mas têm a tuba auditiva mais horizontalizada que eu acabei de comentar com você, pode então predispor ao escoamento dessa secreção para a orelha média e predispor à otite média, tá? Então, o mais adequado é fazer o quê? É fungar, né? Fungar a secreção é muito mais fisiológico do que assoar a secreção, tá? Por quê? Quando a gente faz o movimento de fungar, a gente está gerando uma pressão negativa. E a gente acompanha a anatomia e fisiologia da via aérea que faz o batimento ciliar levar a secreção desde aqui a narina até a região da naso-orofaringe para poder ser expectorada ou deglutida. Quando a gente faz esse movimento, então, a gente está carregando a secreção até a orofaringe para que ela possa ser eliminada. E isso é muito mais fisiológico, tá?
Mas como fazer isso, né? Existe uma técnica que a gente utiliza muito na fisioterapia respiratória, que é chamada de desobstrução rinofaríngea retrógrada, conhecida como DRR, né? A DRR pode ser associada ou não à instilação de soro fisiológico, mas não é aquela coisa de colocar um monte de soro e sair pelo outro lado, não, tá? A DRR é uma técnica que o paciente com mais idade, então uma criança maior, um adolescente ou um adulto, vai fazer de forma ativa. Então ele faz uma nasoaspiração ativa para poder levar a secreção até a orofaringe e deglutir ou expectorar. Nos bebês, como que a gente vai fazer isso? De forma passiva. Então a gente vai fazer uma manobra para que o paciente faça uma inspiração profunda e faça esse movimento de fungar. Tá? Então, DRR não é simplesmente jogar soro na narina, é uma técnica passiva de fisioterapia respiratória em que a gente vai fazer uma inspiração profunda e desse modo a secreção vai ser carregada e vai então desobstruir vias aéreas superiores, tá certo? Uma coisa importante, já existem vários estudos mostrando a eficácia e a segurança da DRR para fazer higiene nasal de neonatos e crianças, tá? Então, é uma técnica respaldada, diferente daquela coisa de jogar o soro por um lado, sair pelo outro, né? Que em crianças pequenas, principalmente que não tem controle ainda de cervical, pode levar a uma aspiração desse conteúdo, tá? E causar complicações. Existem relatos de crianças que tiveram parada cardiorrespiratória após ser realizada essa técnica, enquanto que a DRR é mais segura e tem evidência científica, tá certo? Então vamos fazer prática baseada em evidência sempre, né? E eu espero que eu tenha ajudado você a entender esses conceitos, a importância da higiene nasal em neonatos e crianças e qual que é a forma mais adequada dela ser realizada, tá certo? Espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais!